Vem da Inglaterra a informação de que Gabriel Jesus pode pintar no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma chance real. Bora falar também sobre o Flamengo com as 10 contratações mais caras da história do clube. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians com R$300 de vendas de atletas, apenas jogadores formados na base no último ano. Para completar, tem as últimas do mercado. Patrick se tornando um enorme problema no Santos, Sampaoli no Cruzeiro. Existe alguma possibilidade? Tem também o São Paulo que não consegue avançar em contratações, o Botafogo perto de anunciar Vitinho, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado até R$800. Daqui a pouco eu explico como é que você ganha esse bônus. Antes, mostrar na tela partidas dessa quinta-feira. Tem Campeonato Espanhol, acho que o Girona vence o Osasuna e o Real Madrid bate o Las Palmas. À noite tem Copa do Brasil. Imagino que o Vasco vence o Atlético Paranaense e que Juventude e Corinthians empatem. Se você é bom de palpite e gosta de futebol, vem se divertir comigo na Aposta Real. Tô deixando o link no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, como eu tô mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar a até R$800. Combinado? Vem! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense. André de fato foi vendido para o Wolverhampton, o martelo foi batido na madrugada de quarta para quinta-feira, operação de 22 milhões de euros, ou 136 milhões de reais, mais 3 milhões de euros em bônus que vão estar atrelados à performance, a maior venda da história do Fluminense. Já Rogério Ceni conheceu sua 13ª derrota em 13 jogos contra o Flamengo desde que ele se tornou técnico. O Bahia perdeu em casa para o Flamengo por 1-0 na noite dessa quarta-feira, a partida da Copa do Brasil. Agora são 6 gols marcados e 27 sofridos nessas 13 derrotas, 3 derrotas pelo Bahia, 6 derrotas pelo São Paulo, mais 3 pelo Fortaleza e uma com o Cruzeiro. Quero completar esse giro de notícias contando que Felipe Sampaio deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do Atlético Goianiense. O Botafogo concordou em emprestar o zagueiro para o Dragão até o fim dessa temporada. Felipe Sampaio, que também era alvo do Estoril de Portugal. Bora falar agora sobre Jair, zagueiro do Santos, que não para de receber propostas. Na semana passada o Peixe recusou 12 milhões de dólares do Botafogo. Agora apareceu o Porto disposto a pagar até 15 milhões de euros, ou 92 milhões de reais pelo atleta de 19 anos de idade que subiu das categorias de base somente nessa temporada. Seria a maior venda da história de um clube brasileiro quando o assunto é zagueiro. Detalhe que essa negociação entre Santos e Porto começou em 7 milhões de euros e foi aumentando até alcançar esses 15 milhões de euros. Também se discutiu em algum momento que o Wendel Silva, que pertence ao Porto e está emprestado ao Santos, ficasse em definitivo no clube. O Santos até gostou da oferta de 15 milhões de euros, mas condiciona a negociação a permanência do Jair até o fim da Série B, o que talvez não aconteça. O Porto quer contar com o jogador nesse momento. Só para completar sobre o Santos, preciso falar sobre Patrick. Meia contratado junto ao Atlético Mineiro no mês de maio, operação de $1 milhão, contrato de 3 temporadas. O Patrick é o jogador mais caro do atual elenco, é aquele com maior salário na casa dos 600 mil por mês. Só que o Patrick nem entra em campo há 5 partidas. Os 8 jogos que ele fez desde maio, todos começando na condição de reserva. E até um baita jogo de empurra, Carille afirmando que não tem utilizado a pedido da diretoria, a diretoria assegurando que é o Carille quem não coloca o Patrick para jogar. Só para completar essa confusão, o meio-campista, que tem mais de 30 anos de idade e chegou como solução dos problemas, garante estar abaixo do peso, com 9% de gordura, situação física bem melhor do que nos tempos de Atlético e São Paulo. Bora falar agora sobre o Botafogo com mais uma contratação. O Fogão está chegando perto de 400 milhões de reais de investimentos em reforços somente em 2024. A última operação fechada é de Vitinho, lateral direito que pertence ao Burnley, compra de 8 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. O Botafogo ainda deixa 10% do valor de uma venda futura para o clube inglês. Com detalhe, o Burnley não queria negociá-lo. Vitinho vive grande fase no futebol inglês,
mas a insistência do atleta e do Botafogo acabou fazendo com que o negócio saísse. O Vitinho entende que vindo ao Brasil vai ter mais chances de ser convocado para a seleção brasileira. Atleta que surgiu no Cruzeiro não teve muitas oportunidades, acabou sendo negociado com o time da Bélgica e por lá ele acabou se mandando pro futebol inglês. Esses 49 milhões de reais se somam a outros 340 milhões investidos em contratações. O Botafogo é hoje dono das duas maiores operações do futebol brasileiro. Luiz Henrique e Almada foram contratados na janela, ao longo das últimas duas janelas. Queria saber o que você pensa a respeito do Botafogo de tantos investimentos. Só para lembrar, se já gastou perto de 400 milhões de reais com contratações, o Fogão teve na temporada passada 389 milhões de reais de receitas com todo o clube ao longo de 2023. Hora de falar sobre o São Paulo, que acumulou mais duas decepções quando o assunto é contratação. O tricolor não deve conseguir fechar com o Mário Rui, do Napoli, nem com o Santiago Colombato, volante argentino. E a tendência hoje é de que o São Paulo termine essa janela de contratações no dia 2 de setembro sem novidades. Somente as duas contratações que já foram anunciadas do zagueiro Juan, que chegou por empréstimo junto ao Sassuolo, além de Marcos Antônio, que foi contratado um pouquinho antes. Operação de... nesse caso específico, o São Paulo até conseguiu demonstrar força superando o Flamengo. Mas em todas as outras negociações, o São Paulo só colecionou decepções. Já são mais de meio time de atletas que foram tentados e não foram contratados. Vamos à lista? O Mário Rui tem tudo para continuar no futebol italiano. O São Paulo não conseguiu chegar a um acordo com o lateral esquerdo e também viu Mário Rui e Napoli fracassarem na discussão para a rescisão do contrato. Na mesma lateral esquerda, o São Paulo negociou desde dezembro a contratação de Alexandro, mas a parte financeira pesou. O São Paulo não ultrapassou a marca de 600 mil por mês de salário. O Alexandro vai ganhar no Flamengo 1.300.000. Falei sobre duas decepções na lateral, certo? Quero contar sobre Maurício Lemos, atleta que pertence ao Galo. O Atlético liberou o empréstimo à negociação em definitivo, mas o São Paulo não chegou a um acordo com o Maurício Lemos, que permaneceu no Atlético. São Paulo também frustrou seus torcedores em relação a volantes. O Santi Colombato, esse volante de 27 anos que pertence ao León do México, está emprestado ao Oviedo. São Paulo fez uma proposta de empréstimo, o León disse que só topa negociá-lo em definitivo e o São Paulo, ao que parece, não terá capacidade financeira para fazer um investimento tão grande. As outras duas decepções também com volantes. Paul Fernandes. São Paulo procurou o atleta do Boca Juniors, chegou a um acordo com o Paul Fernandes, mas não conseguiu convencer o Boca a liberá-lo por uma compensação financeira que lhe valesse apenas a situação bem parecida do Thiago Mendes. O volante que pediu para jogar no São Paulo, mas o Al Rayyan, que é dono dos seus direitos econômicos, exige uma compensação de 6 milhões de euros. O tricolor se dispôs a pagar apenas 3 milhões de euros. Para completar, dentro de campo a coisa também não funcionou nessa quarta-feira. O São Paulo foi derrotado por 1-0 para o Atlético Mineiro em pleno Morumbis. Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil para se classificar para a semifinal. São Paulo terá de vencer por 2 gols ou mais de diferença. E em Minas Gerais, se vencer por 1 gol, leva a decisão para pênaltis. Qualquer outro resultado e o São Paulo será eliminado. O gol da vitória atleticana marcado por Sebastião Batalha. Hora de falar sobre a chance de Jorge Sampaoli pintar no Cruzeiro. Só para lembrar que a Raposa empatou em 0-0 contra o Internacional na noite dessa quarta-feira, em jogo do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo um atleta a mais desde a metade do primeiro tempo. Foram várias as chances criadas, bola na trave em cobrança de falta do Matheus Pereira, pênalti desperdiçado pelo Caio Jorge. Esse pênalti está rendendo enorme confusão no fim da partida diante de mais um tropeço. Torcida, ou grande parte da torcida do Cruzeiro que foi ao Mineirão, gritou contra Fernando Seabra. A pressão é enorme. Existe um risco real de o Seabra cair nos próximos dias. E uma série de nomes tem sido especulados. Quero falar sobre a chance de Jorge Sampaoli ser contratado. Te diria hoje que essa chance é muito pequena, para não dizer mínima. Tudo porque Sampaoli tem alguém dentro da diretoria do Cruzeiro com enorme importância com quem ele não se relaciona bem. Eu me refiro a Alexandre Matos, o CEO do Cruzeiro, trabalhou com o Sampaoli nos tempos de Atlético Mineiro e a relação entre eles era tenebrosa, horrorosa, péssima.
O Sampaoli extremamente arrogante, grosseiro, difícil, dia a dia pesado. Teve também um episódio em meio à pandemia em que o Sampaoli restringia todos os atletas de qualquer coisa fora das atividades, e foi o Sampaoli quem, depois de uma festa com membros da sua comissão técnica, testou positivo para a Covid, e essa Covid foi passada para atletas do Galo. Isso determinou resultados ruins em campo, enfim, uma crise tremenda. Acho muito difícil que o Pedrinho BH, na busca por um técnico, peça que o Matos vá atrás do Sampaoli diante desse histórico, mas coisas no futebol, essas reviravoltas acontecem. De qualquer forma, queria a sua opinião. Você é a favor de Jorge Sampaoli como técnico do Cruzeiro? Se você não quer mais o Seabra, qual seria o seu técnico dos sonhos? Já uso o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Beleza? Bora falar agora sobre as contratações no Flamengo. Você sabia que Carlos Alcaraz, reforço anunciado pelo Flamengo nessa quarta-feira, é o mais caro da história rubro-negra? Operação de 110 milhões de reais junto ao Southampton. Quero utilizar essa contratação para contar para vocês quais foram os 10 jogadores mais caros que o Flamengo já contratou. Primeiro lugar para o Alcaraz, 110 milhões. Segundo lugar para o Pedro, 88 milhões de reais, todos os valores em real, e no momento em que a negociação foi sacramentada. O Gerson, terceiro lugar, 85 milhões e 700 mil. Uma curiosidade sobre o Gerson: ele aparece 2 vezes nessa lista porque foi comprado 2 vezes pelo Flamengo em momentos distintos. Quarto lugar para o Arrascaeta, 79 milhões e meio de reais. O quinto com o Gabigol, 78 milhões e 600 mil. Sexto lugar com o De La Cruz, recentemente adquirido junto ao River Plate, operação de 77 milhões de reais. Everton Cebolinha é o sétimo, 73 milhões de reais. Gerson, na sua primeira chegada ao Fla, 49 milhões e 700 mil. Luiz Araújo, outro comprado recentemente por 48 milhões de reais. E o Vitinho é o único que não faz parte da era Rodolfo Landim, havia sido adquirido lá atrás por 44 milhões de reais. Detalhe importante: o Flamengo venceu o Bahia no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil em Salvador por 1-0, resultado que deixa o Fla bastante perto da semifinal. Mas a notícia triste: 2 atletas sentiram dores musculares, o Michael e o De La Cruz, que não têm suas presenças garantidas nos próximos jogos. Hora de falar sobre o Corinthians com informação importante e positiva. O Timão faturou perto de 300 milhões de reais em um ano, apenas com vendas de atletas formados na base. A relação foi inflada com a negociação do Wesley para o Al Nassr por 110 milhões de reais. Ele, inclusive, é o líder de vendas. Seguido pelo Moscardo, com 107 milhões, atleta negociado com o PSG. Pelo Murilo, 64 milhões com o Nottingham Forest. Felipe Augusto, centroavante, que foi para o Cercle Bruges, da Bélgica, por 16 milhões. E Raul Gustavo, 1 milhão de reais com o Ferencváros. Todos esses valores que eu citei não incluem bônus nem porcentagens futuras. Mas se dentro de campo, se financeiramente a coisa tem funcionado dentro de campo, tudo vai muito mal. Nessa quarta-feira, mesmo sem entrar em campo, o Corinthians recebeu uma péssima notícia: a vitória do Criciúma contra o Red Bull Bragantino por 1-0 em Criciúma. O Criciúma é um dos grandes candidatos ao rebaixamento. Com a vitória, pulou para 28 pontos. Isso significa que hoje Criciúma e Juventude têm 6 pontos a mais do que o Corinthians com um jogo a menos. O Grêmio e o Bragantino têm 5 pontos a mais do que o Corinthians, o Grêmio com 2 jogos a menos, o Red Bull com um jogo a menos. O Fluminense, que é o primeiro time fora da zona, tem 2 pontos a mais do que o Corinthians com um jogo a menos, só que o Fluminense tem jogado muito mais do que os times na parte de baixo da tabela. A tendência é que ele escape de forma bastante breve. O Corinthians hoje tem a mesma pontuação do que o Vitória. O Corinthians é o 18º, o Vitória é o 17º, ambos com 22 pontos em 24 jogos, mas o Corinthians fica atrás também do Vitória por conta do número de vitórias. Situação bastante crítica do Timão, que deve ter força máxima contra o Juventude. Pelo menos o Ramon Dias levou seu elenco principal para lá. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem da Inglaterra. O jornalista Don Campos afirma que o Palmeiras tem intenção de contratar Gabriel Jesus, que essa operação poderia sair por empréstimo. Fui checar com uma pessoa do Palmeiras e também com representantes do Gabriel Jesus. O namoro ou a especulação entre Palmeiras e Gabriel Jesus não é nova. Só que a chance desse negócio acontecer nesse momento é 0. Para janeiro é praticamente 0 e eu quero te dar os motivos. Você sabia que o Gabriel Jesus hoje ganha 6 milhões e meio de reais por mês? Um detalhe importante: esse valor equivale a 3 vezes mais do que o Dudu, o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, fatura com a camisa do Palmeiras. Não para por aí.
O Gabriel Jesus custou ao Arsenal 52 milhões de euros. E a ideia do Arsenal, caso não conte com o Gabriel Jesus, é recuperar parte ou todo esse investimento. Nenhuma chance de o Palmeiras gastar perto desse valor com um atacante que foi revelado na base do próprio Palmeiras. Só para piorar, o Gabriel Jesus tem reclamado de uma série de dores desde a Copa do Mundo. Teve uma temporada passada típica, com menos jogos e menos gols, mas segue tendo bastante mercado no futebol europeu e até na Arábia Saudita. Recentemente o Al Ahly tentou levá-lo para lá e não há problema financeiro nos clubes sauditas. Então, a tendência é que o Gabriel Jesus permaneça no Arsenal. Se for negociado, deve ser negociado na própria Europa, com a lembrança de que a janela por lá está perto do fim. Ela se encerra no dia 1º de setembro. Só mais uma informação importante que envolve Arsenal e Gabriel Jesus. Nketiah, que disputava com Gabriel Jesus o status de centroavante, está sendo negociado com o Crystal Palace, negociação bastante avançada. Dessa maneira, dá para dizer que o Gabriel Jesus passa a ser o único centroavante do Arsenal para o restante da temporada. Diante disso, você acha que o Arsenal toparia emprestá-lo para o Palmeiras? Use o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!